Graças e paz a todos. Nós vamos hoje expor o Salmo de número 2. Então, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe com atenção a leitura dessa porção da Palavra do Senhor. Salmo número 2, que faz par com o Salmo de número 1, no sentido de que em alguns textos antigos, esse Salmo ele é colocado, ele não é dividido, ele é junto com o Salmo 1. E o marcador que mostra isso é o fato de, no verso 1 do Salmo 1, ele falar do que é o seu bem-aventurado, e no final do Salmo 2, ele terminar também falando em bem-aventurança. Há uma ligação entre esses dois salmos, onde eles basicamente dão a base para todo o saltério, nos mostrando o caminho da bem-aventurança ou o caminho da felicidade. Então, o Salmo 2, acompanha a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Irmãos, muito provavelmente não há nada que governe o nosso coração, ou que mova o nosso coração de maneira mais forte do que o desejo pela felicidade, a busca pela felicidade. E esse desejo, ele não é algo ruim, pelo contrário, ele é algo bom, muito bom. Deus nos criou dessa forma. Deus nos criou para que fôssemos felizes, tendo gozo nele, tendo alegria nele. Esse, como diz o nosso breve catecismo, na primeira pergunta, é o fim principal do homem: glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre, ou se alegrar nele para sempre, ter a alegria nele por todo o sempre. Qual o problema, então, dessa nossa busca nos dias de hoje pela felicidade? O problema é que a nossa busca hoje pela felicidade, ela muitas vezes não é direcionada, não nos direciona ao Senhor, mas justamente nos faz correr ou trilhar um caminho oposto. Em vez de buscarmos servir a Deus e nos agradar nele, e encontrar a felicidade nesse serviço que Ele colocou diante de nós, para fazermos de conformidade com a sua vontade, nós tentamos trilhar os nossos próprios caminhos para encontrar a felicidade, ou tentamos encontrar a felicidade em algo que, em última instância, nunca vai nos satisfazer. Se nós pararmos para pensar um pouco, esse desejo autônomo, esse desejo de se autogovernar, de seguir o próprio caminho, ele nos foi legado pelos nossos primeiros pais. Adão e Eva se negaram a seguir a ordenança que Deus havia lhes dado no Éden, de não comer da árvore de conhecimento do bem e do mal, e ali resolveram então seguir o seu próprio caminho, instigados por Satanás, viver ou interpretar a vida, interpretar a lei, interpretar todas as coisas com base no seu próprio entendimento, com os seus próprios olhos, e não na dependência do Senhor. Então, desde o princípio da queda, nós passamos então a ser guiados por esse desejo de autonomia, de por nós mesmos encontrar esse caminho para a felicidade. E isso é perceptível hoje nas nossas ações, no decorrer da nossa vida. Por exemplo, se você pega uma criança, ou você que é criança que está aí assistindo, se a gente perguntar para você qual vai ser a coisa que vai te deixar mais feliz, ou aquilo que mais você almeja conseguir agora, provavelmente você vai responder que o que você mais deseja agora para ser feliz é você ser adulto.
E a razão para isso, muitas vezes, é porque quando eu for adulto, eu vou poder fazer as minhas próprias coisas. Quando eu for adulto, eu não vou precisar mais levar em consideração aquilo que os meus pais querem que eu faça, ou que os meus pais dizem que é certo, ou que os meus pais dizem que é errado. Isso aí é uma semente desse desejo por autonomia. E nos enganamos quando nós pensamos que isso é algo específico de crianças. Enquanto adultos, nós também tentamos construir o nosso próprio caminho, a parte de Deus, fazendo a nossa própria vontade, independente de qualquer um outro que esteja ao nosso redor e independente também do próprio Deus. Se nós pararmos para pensar, talvez uma das grandes lutas hoje para adultos ou adolescentes seja de conseguir, por exemplo, a autonomia financeira. Porque com a autonomia financeira você necessariamente vai deixar de depender dos outros e vai poder então trilhar o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, encontrar então a felicidade da forma como você crê que você deve viver a sua vida e assim ser satisfeito, e assim você se autogoverna. Essas duas formas de excluirmos alguém do nosso comando, sejam os pais, sejam as pessoas que estão ao nosso redor, ela é apenas um reflexo último desse nosso sentimento, desse sentimento que guardamos no coração de autonomia, de tentar encontrar a nossa felicidade sem depender de qualquer coisa. E, em última instância, nós revelamos isso quando nós vivemos a vida à parte de Deus, a parte do que Deus diz que é certo, do que é bom, do que é reto e do que é justo. Na realidade, muitas vezes, nós achamos que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, que é o que o salmista trata no Salmo 1, que é pode ser que é a primeira parte de todo esse salmo, ela não é nada mais do que um fardo, é um peso, é algo que, em vez de lhe alegrar, de lhe impulsionar a viver e de lhe dar gozo para viver essa vida, para muitos, essa lei do Senhor, ela é considerada como um fardo. E esse salmo nos mostra por que isso é um grande problema para nós. O salmista vai nos mostrar que isso é um grande problema para nós, porque no fim das contas isso não vai nos levar à verdadeira felicidade. Esse desejo de autonomia, de nos autogovernarmos, vai de maneira última nos afastar de Deus, na realidade nos torna inimigos de Deus, ou é uma evidência de que somos e que estamos em guerra, de que naturalmente estamos em inimizade com Deus. Daí então, se nós somos criados para sermos felizes, nos regozijando em Deus, e nós não buscamos isso, mas no nosso próprio caminho, então nós estamos seguindo um caminho que não nos dá felicidade, verdadeira bem-aventurança. E é isso aqui que Davi vem nos mostrar nesse salmo. Davi nos mostra aqui, nos ensina que a verdadeira felicidade, ela vai estar não na autonomia, mas ela vai estar em servir ao Senhor e ao seu ungido. E que nós vamos ver no decorrer desse salmo, o Senhor Deus e o seu ungido, o Senhor Jesus Cristo, é aquele a quem ele concedeu a autoridade para governar sobre todas as coisas e ser aquele que traria bem-aventurança, ou que faria felizes todas as famílias da terra. Então, a verdadeira felicidade que o salmista nos ensina, estar em servir ao Senhor Jesus. Por que a verdadeira felicidade se encontra aí? Então a gente vai ver aqui 4 pontos. Vamos ver que a verdadeira felicidade ela está em servir ao Senhor, porque, em primeiro lugar, porque é inútil nós tentarmos nos levantar contra Ele. Depois o salmista nos mostra que Ele governa todas as coisas, então é inútil tentarmos encontrar felicidade, a rebelião contra Ele. Em terceiro lugar, nós devemos buscar a verdadeira felicidade servindo ao Senhor Jesus, porque Jesus foi aquele a quem o Pai escolheu para trazer essa bem-aventurança a todos por meio do seu governo último de todas as coisas. E por último, nós só vamos poder encontrar a verdadeira felicidade servindo ao Senhor Jesus, porque se não fizermos, se não buscarmos, o que nós vamos encontrar não será a verdadeira felicidade, mas simplesmente a perdição e a ira de Deus. Então, em primeiro lugar, os versos 1 até o verso 3, Davi vai nos mostrar que é vão se levantar contra o Senhor, por isso nós devemos servi-lo. O verso 1 ele diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
Então, em primeiro lugar, o salmista mostra aqui que, no geral, de maneira geral, toda a humanidade ela se levanta contra Deus. Aqui ele coloca dois grupos, o grupo das nações ou gentios, em paralelo com os príncipes e os reis, ou seja, tanto aqueles que estão em posição elevada, como aqueles que estão na base da vida aqui entre nós, seres humanos, todos esses têm se levantado contra o Senhor. Veja que no verso 1 ele usa em paralelo os gentios e os povos, representando os pequenos, e depois ele fala também dos reis e dos príncipes, nos versos 2, conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. O desejo deles é um só. O verso 3 ele diz: rompamos os seus laços, os laços do Senhor, e sacudamos de nós as suas algemas. O que eles querem é serem livres, eles querem ser independentes. A figura que o salmista coloca aqui para a gente é a figura do reinado ou dos antigos tratados de sucerania do antigo Oriente Próximo, onde um rei de uma nação maior e mais poderosa conquistava uma nação menor, uma nação mais fraca, e ali ele propunha a elas um acordo ou um tratado para que elas lhe servissem, lhe pagando impostos, lhe dando filhos para servir de exército para esse reino maior. E enquanto isso, em contrapartida, o sucerano prometia proteção. Então, eles pagariam os impostos, todos seriam como que uma nação só, porque o soberano, em contrapartida da aliança, ele então traria a proteção àquele reino. E aqui, a mesma coisa, está em paralelo com a realidade da soberania de Deus, que é o soberano sobre todas as coisas, e os povos que habitam aqui na terra com os seus líderes. Aqui é como se as nações entendessem que Deus de fato é esse soberano Senhor que escolheu um rei, um Messias para governar sobre todos em seu lugar, mas em última instância eles não querem servi-lo. Eles querem, na realidade, se livrar desse domínio e desse governo do Senhor. Então eles maquinam o mal, uma forma de lhe golpear para que não necessitem mais de se lhe submeter. O que eles querem aqui é simplesmente autonomia. E a reação do salmista é mostrada aqui já na primeira palavra do verso 1, no porquê. O salmista pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que eles tumultuam? E por que eles conspiram? Por que eles se amontinam? Essa pergunta ela é feita aqui, irmãos, de uma forma irônica, porque o salmista sabe muito bem que todos eles, unidos, nada podem fazer contra o Senhor para tirar de sobre si o domínio do Senhor. Então, quando ele pergunta o porquê, está implícito aí o entendimento dele de que todo esse alvoroço dos povos, das nações, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 25, capítulo 4, os versos 25 a 28, em sua oração pela igreja que estava sendo perseguida, ele cita esse salmo, citando justamente esses versos. Vejam o cumprimento dele, como se dá. Então, Atos capítulo 4, os versos 24 em diante. Pedro então ora dizendo: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus, dirigidos por Pedro, e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Ele disse o quê? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e as autoridades ajuntam-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja que aqui é a citação do Salmo de número 2. E aí ele vai mostrar onde isso aconteceu no verso 27, ele diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade
contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, é inútil se levantar contra ele, porque vejam, ainda que no cumprimento do Salmo, quando isso está sendo posto de maneira real, se cumprindo na história, quando Herodes, Pilatos, gentios e gente de Israel se uniram para crucificar Cristo, o Messias enviado por Deus, Pedro diz, eles dizem ainda em oração, fizeram tudo isso unicamente para cumprir tudo quanto a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. O fato deles se levantarem é vão, então, porque até mesmo o seu motim está debaixo do controle de Deus. Até mesmo quando eles intentam fazer o mal, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, por isso, toda a nossa tentativa, aqui trazendo para nós, toda a nossa tentativa de viver de forma independente de Deus, ela é totalmente inútil. O motim do mundo contra Cristo foi inútil. Aquilo não estava fora do controle soberano de Deus. Ainda que nós lutemos nesse mundo para viver contra a lei de Deus, para destruir os propósitos de Deus, não andando de conformidade com a sua vontade, de maneira última, sempre nós vamos falhar. Porque, sendo homens, sendo criaturas, ainda que nos juntássemos todos contra Deus, não teríamos poder algum para nos opor a Ele. Nos opor a Ele. Veja que, de maneira geral, ele coloca isso aqui falando das nações e dos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Mas no Novo Testamento, vejam que até judeus e gente de Israel, gente que dizia fazer parte do povo de Deus, se levantou também contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, nós que cremos no Senhor, não estamos imunes de alguma maneira, ainda que de maneira indireta, estarmos nos reunindo com o mundo contra os princípios estabelecidos por Deus, contra a lei do próprio Deus. Muito facilmente nós caímos nas vãs sutilezas de Satanás. Por isso nós precisamos estar atentos para não nos colocarmos dentro de uma rebelião, buscando um caminho de felicidade, o qual, no fim das contas, não vai nos trazer outra coisa que não morte. Então, se rebelar contra o Senhor, para encontrar a verdadeira felicidade, nós não podemos nos rebelar contra o Senhor. Por quê? Porque é inútil. Em segundo lugar, Davi vai dizer aqui, então, de maneira mais específica, é inútil fazer isso, tentar encontrar a verdadeira felicidade se levantando contra Deus, porque Deus, Ele governa todas as coisas dos céus. E aqui ele continua, a partir do verso 4, quando ele diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, ao contrário do que a gente vê, do que o Senhor vê aqui na terra, dos homens se enfurecendo, imaginando coisas vãs, se levantando, conspirando ou tumultuando, no extremo oposto a isso. Davi diz que Deus observa do céu tudo isso, sem nenhum tipo de preocupação, porque o Senhor é essa fortaleza que jamais se abala. É justamente o contrário. Diante da tentativa do mundo de se rebelar contra Deus, o que o Senhor faz? Verso 4 diz: Ele ri-se. O Senhor zomba deles, Ele os ridiculariza com o seu riso. Por quê? Porque Ele sabe o que há de acontecer com todos esses. É como diz o salmista lá no Salmo 37, os versos 12 em diante, ele diz: ora, trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Verso 13 ele diz: ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia, o dia do ímpio. Ele diz no verso 14: os ímpios arrancam da espada e estendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. No verso 15 ele diz: a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância dos muitos ímpios. O Senhor há de pôr fim a todos os seus falsos propósitos. A confiança de Deus está nele mesmo.
porque ele não pode ser movido, ele não pode ser persuadido, ele não pode ser atingido pelas maquinações humanas. Ele está aqui, o salmista mostra, acima de todas essas rebeliões. A palavra utilizada aqui para Senhor no verso 4 é Adonai, e a indicação de que Adonai, de que o Senhor está nos céus, é para nos mostrar que o Senhor, ele não é o Senhor só dos céus, mas ele é o Senhor da terra. Ele não é só o Senhor da terra, mas ele também é o Senhor de todos os céus. Ele é o soberano Senhor de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E no tempo que ele mesmo determinou, ele vai agir com ira, expressando zelo pelo seu santo nome. O verso 5 ele diz: na sua ira há seu tempo, no tempo próprio dele, ele há de demonstrar a sua ira, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus vai fazer isso por quê? Porque ele não tolera oposição. O que acontece, irmãos, o que acontecia quando um pequeno rei, um vassalo, tentava se levantar contra o sucerano? Naturalmente ele era esmagado. A gente pode ter um paralelo disso na relação que havia entre o Império Romano e Israel. Não era bem um tratado de suzerania ali. Israel de fato acabou sendo conquistado por Roma, mas quando você vê que, quando leu todo o Novo Testamento, a gente vê que toda tentativa de insurreição contra Roma era algo totalmente temível pelos israelitas, pelas autoridades judaicas. Por quê? Porque eles sabiam do peso da mão de Roma e que se eles se levantassem seriam destruídos. E de fato aconteceu. Uma grande diáspora do ano 70, quando Roma veio destruir o templo, invadiu a cidade de Jerusalém e matou muitos a fio da espada, cumprindo lá a profecia do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. Então Deus não tolera oposição. Veja, se isso acontece aqui com reinos da terra, imagine o que não acontece quando o soberano Senhor dos céus e da terra tem a sua lei afrontada, tem o seu nome vilipendiado, quando ele tem aí a sua glória querendo ser dividida com outros. Viver em autonomia é querer viver para si mesmo, é viver para a própria glória e não para a glória de Deus. Isaías 42, 8, Isaías diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, então ele vai trazer ira para destruir a oposição. Ele vai fazer isso por meio daquele a quem ele constituiu como um rei sobre toda a terra. Em oposição aos reis que tramam tomar o lugar de Deus, ele diz no verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E essa é uma referência à promessa que Deus fez a Davi lá em 2 Samuel, no capítulo 7, dos versos 5 a 15, a história é bem conhecida dos irmãos, quando Davi tentava construir o templo, a casa do Senhor. Ele procura o profeta Natã, e esse lhe diz que ele podia construir a casa do Senhor, e no fim das contas Deus aparece a ele, diz que não era assim que ia acontecer. Outro iria construir uma casa para o Senhor, mas que o Senhor ia estabelecer a descendência de Davi por todo sempre. Ia trazer um rei, que era seu filho, que não iria se apartar dele o trono por todo o sempre. O ungido do Senhor, o escolhido do Senhor para reinar sobre todas as nações. Ele controla todas as coisas. E ele escolheu aquele que há de controlar tudo, que vai governar todas as coisas. E esse é o seu ungido, nós vamos dizer daqui a pouco, ele é o Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, quando nós entendemos isso, que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, nós devemos brecar esse nosso ímpeto da busca por autonomia, de viver por nós mesmos, de encontrar alegria em nós mesmos. O Senhor ri. O Senhor ri. O riso do Senhor para aqueles que o temem é um grande conforto. Porque se nós tememos o Senhor, nós temos a certeza de que os inimigos do Senhor serão destruídos. Aqueles que se rebelam contra ele serão destruídos. Ele trará justiça, ele há de governar sobre todos.
E a vida que nós vivemos hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, com os governos humanos que nós temos hoje, nós podemos muitas vezes nos afligir, fazer pesar o nosso coração por não encontrar, como foi reiterada essa minha fala em vários outros salmos que nós já expomos aqui. Mas o que nós podemos ver com isso é aquele que, independentemente daquele que esteja sentado no trono sobre a terra, agindo de forma ímpia, agindo em rebelião contra o Senhor, contra os seus princípios, contra a sua lei, o salmista nos lembra que o Senhor se ri dele. O Senhor tem essas pessoas nas mãos. Ele verte o seu coração como quer e Ele há de julgá-los também. Isso para a gente deve ser um grande conforto. Aqueles que já temem o Senhor, aqueles que já buscam a verdadeira felicidade no Senhor. Vejam que então as intempéries do governo desse mundo sobre nossas vidas, elas não podem abalar a nossa segurança, a nossa certeza, a nossa felicidade, porque de maneira última ela se encontra naquele em quem o Senhor escolheu para governar todas as coisas e que virá no último dia para pôr tudo no seu devido lugar. Agora pare e pense. E nós também devemos pensar, se nós devemos nos alegrar com isso, nós devemos também temer. E aquele que não está no Senhor deve também temer. Porque todas as vezes nós podemos até pensar, mas eu não luto abertamente contra Deus, pastor. Eu sou uma pessoa que até entende que Deus existe, até procuro viver uma vida direita, mas isso não é tudo, irmãos. Isso não garante o nosso estar do lado do Senhor. Não apenas isso. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos demonstrando esse nosso desejo por autonomia no coração. Deus disse, vejam que na grande maioria dos mandamentos, pegar na última tábua da lei, você vai ver que todos eles começam praticamente com não. Não faça, não faça, não faça, não faça. E o que nós fazemos? Nós vamos contra o Senhor. Então, ainda que não de maneira direta e aberta estejamos praguejando contra Deus, falando contra o nome de Deus, zombando de Deus, de maneira indireta talvez, aos olhos de muitos, nós estejamos aí nos levantando contra o Senhor, querendo viver a vida conforme nós mesmos desejamos. Isso é rebelião contra Deus. Nós devemos tomar bastante cuidado para não vivermos a nossa vida na rebelião contra Deus. Ele controla todas as coisas. A terceira coisa que a gente aprende então nesse segundo ponto, olhando para o fato de que Deus governa todas as coisas, é de nos lembrar que Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, como ele mostrou aqui. Deus prometeu no final do verso 8 a dar as nações por herança ao seu ungido. Ele há de cumprir isso. Então ele há de fazer com que esse rei que ele escolheu governe de fato sobre todas as coisas. É justamente esse o ponto que a gente segue. Porque nós devemos buscar a verdadeira felicidade no servir ao Senhor e ao Senhor Jesus Cristo. Porque justamente ele escolheu o Senhor Jesus Cristo para governar sobre todas as coisas. Vejam o verso 7. Ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele colocou o nome do Senhor em letra maiúscula. Aqui é como se aquele escolhido do Senhor estivesse agora falando. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nós vemos aquele que é o Filho de Deus, aquele a quem Deus prometeu dar todas as coisas falando aqui. Deus disse a ele, pede-me, te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Isso aqui basicamente é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, quando Deus fez uma aliança com Abraão, quando ele diz a Abraão que na semente dele, ou no descendente dele, ele faria feliz, ou faria bem-aventurada todas as famílias da terra. Então, esse a quem o Senhor escolheu, esse Filho de Deus que há de governar sobre todas as coisas, ele não é Davi, não é o salmista, não é Salomão, filho de Davi, que o sucedeu,
que levou o reino de Israel ao ponto máximo, ao ápice do seu desenvolvimento enquanto povo de Deus. Não. O Filho de Deus que há de governar todas as coisas é o Senhor Jesus. No Novo Testamento nós temos a revelação clara, plena, de que aquela promessa que Davi fez do seu descendente que havia de governar para sempre, que seria o seu ungido, ela vai se cumprir lá no Novo Testamento. E nós vemos isso em basicamente 2 pontos. Em Mateus no capítulo 3, verso 17, no batismo do Senhor Jesus, lá ouve-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A mesma coisa acontece no relato da transfiguração em Lucas, capítulo 9, verso 35, quando é ouvida uma voz dizendo: esse é o meu Filho amado. Foi esse que Deus estabeleceu, que o representa, que defende os seus interesses, que tem os mesmos objetivos que o Pai. A ponto do próprio Senhor Jesus dizer lá em João no capítulo 10, verso 30, que eu e o Pai somos um. Então, ele recebe do Pai todas as coisas. No verso 8 ele diz lá: as extremidades da terra, as nações por sua herança. Ele recebe um nome que está acima de todo nome para governar sobre todas essas coisas, como diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11, onde diz que o Pai concedeu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, quer nos céus, na terra ou debaixo da terra. Então, o Senhor Jesus é esse ungido, a quem nós devemos amar, honrar, em quem nós encontramos a verdadeira felicidade. Deus concedeu autoridade a ele. Verso 9, ele diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, a figura do cetro aqui posta nas mãos dele é essa figura que representa o poder. Alguém que recebeu a autoridade para governar. Ele não tem só a autoridade para governar, mas ele tem também todo o poder para fazer isso. O poder necessário para acabar com qualquer insurreição contra o seu nome, contra qualquer insurreição contra o seu reino. Isso inclui os seus próprios vassalos. Muito embora o que a gente espera é que os reis não precisem usar da força para fazer com que os seus súditos lhe sirvam. Mas aqui o salmista está dizendo: ele recebeu do Pai todo o poder. Ele escolheu Cristo para governar todas as coisas. Ele escolheu Cristo para nos livrar da nossa rebelião. Seu Filho amado, o Senhor Jesus. Se nós quisermos ser verdadeiramente felizes hoje, irmãos, então nós precisamos confessar a nossa rebelião. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, se você ainda não o confessou como seu Senhor, se você ainda não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, é tempo hoje, é tempo todas as vezes em que você ouve o Evangelho, de se voltar dos seus pecados e buscar aquele que lhe pode dar a verdadeira felicidade, de deixar esse caminho de rebelião contra Deus e se achegar a Ele rendido aos seus pés. Porque Ele é o nosso justo juiz, Ele é o que vai julgar o mundo. Mas no Novo Testamento nós vemos como Cristo exerce parte desse reino, também conquistando para si aqueles que são seus, aqueles que o Pai lhe deu. E Ele fez isso não com base na força, Ele fez isso não esmagando pessoas, mas Ele demonstrou o seu poder entregando a sua vida. Ele não foi como um tirano que nos governa pela força, mas Ele se deu em nosso lugar, como um Senhor amoroso, que tomou sobre si o peso da nossa traição contra o Pai, tirando ali na cruz todo o nosso pecado, pagando o escrito de dívida que pesava contra nós e garantindo-nos então o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Ele tomou a nossa condenação sobre Ele para nos conquistar para Ele. E é por meio dele apenas, crendo nele apenas, que nós podemos desfrutar da verdadeira felicidade. Mas se esse amor ainda não for
um motivo suficiente para fazer você se render a Ele, para fazer você se voltar para Ele, para deixar de lado a sua rebelião e amar e servir ao Senhor. Os versos seguintes, os versos 10 a 12, eles lhes dão uma última razão para que você deixe de buscar a felicidade servindo a você mesmo, vivendo de forma autônoma e não ao Senhor. Esse Senhor que é amoroso, que conquistou, que tem atraído gentios para si, o mundo para si, por meio do seu evangelho, da boa nova, desse sacrifício, dessa entrega sacrificial por pecadores. Nós vemos aqui então como ele age para julgar, em última instância, aqueles que não se achegam a ele. Jesus há de julgar os que não lhe servem. Ele veio a primeira vez em fraqueza para se entregar, para fazer a vontade do Pai. Mas da última vez que ele surgir, ele virá para julgar todas as coisas, todas as pessoas. Vejam os versos 10 a 12. Verso 10 ele diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Então veja um paralelo, falando aos poderosos, reis e juízes que estão em paralelo. O governo de Jesus aqui é expresso por meio da sua longanimidade. No verso 10 ele mostra isso. Sede prudentes. Há uma última advertência. Todos aqueles que se rebelam contra Deus, eles são chamados aqui ao arrependimento. São chamados ao arrependimento. E se eles forem realmente sábios, então eles terão o desejo de se submeter a Deus com alegria e temor, como diz o verso 11. Ele diz: deixem advertir, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Não é pavor, não é o medo de um tirano. É a reverência verdadeira que lhe é cabida e que lhe é devida por aquilo que ele fez por nós. Isso é o que aquele que tem o coração transformado faz. Se deixa advertir, deixa de lado a sua luta por autonomia e busca ao Senhor. Essa é a única resposta aceitável que Deus quer ouvir de nós. Veja o verso 12, ele então vai dizer: beijai o filho para que não se irrite. Ou seja, se submeta ao filho. Submeta ao filho. A figura do beijo aqui remonta a essa submissão, como beijar a mão do rei. E a resposta contrária a isso, a se render, a buscar, a se entregar, é apenas uma: é a consequente destruição. Ele diz: beijai o filho para que não se irrite. Por quê? Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O tempo da paciência, o tempo da misericórdia, ele há de acabar. E a ira do Senhor, então, será posta aos olhos de todos. Qual é a verdadeira felicidade? Onde está a verdadeira felicidade? Ele termina no verso 12 dizendo: bem-aventurados, verdadeiramente felizes são todos aqueles que neles se refugiam. Então, em Cristo você encontra refúgio da ira de Deus. Em Cristo você encontra verdadeira alegria. A alegria que Ele dá àqueles a quem o seguem. Não servir a Cristo é continuar a fazer tudo o que o salmista disse aqui desde o começo. É continuar resistindo a Deus. É continuar se levantando contra Ele. É continuar tentando governar contra o seu governo. Apesar de toda graça, longanimidade, amor e paciência que Deus tem tido para com o homem. Tem tido para com você e para comigo. Uma hora, aqui o salmista nos mostra, dentro em pouco, o cálice da sua ira há de ser derramado. E não se engane, meu irmão. Esse dentro em pouco, você pode pensar, amanhã talvez, depois de amanhã talvez, daqui a um ano talvez, quando eu for mais velho talvez. Dentro em pouco nos dá um sentido de urgência. Nós não sabemos quando isso há de acontecer. Nós não sabemos quando o Senhor há de voltar. Mas isso aqui nos dá esse ensino de que nós devemos estar vigilantes. De que não devemos viver a nossa vida lutando contra o Senhor para tentar encontrar
a clemência no último segundo. É para agora. A longanimidade de Deus um dia cairá. E o cálice não será mais o cálice da bênção. Não será mais o cálice da aliança. Mas o da ira que ele vai despejar contra reis, contra juízes, contra príncipes, contra todos os povos que não se encontram debaixo do seu senhorio. E aí você não vai encontrar mais a verdadeira alegria. Daí você só vai encontrar o que é repetido várias vezes no Novo Testamento: choro e ranger de dentes. Então só tem um que pode nos conduzir à verdadeira felicidade, à verdadeira alegria. Ele é o Senhor Jesus. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que nos comprou, que verdadeiramente cuida de nós com o seu amor e com a sua misericórdia. A minha oração foi que você possa, assim como eu fiz e como muitos fizeram, voluntariamente se lançar aos pés do Senhor e encontrar nele verdadeira felicidade. Lembre-se que o Senhor Jesus diz, no Novo Testamento, ele diz: vinde, pois, a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se a vida é um fardo, se tudo é um fardo, essa tentativa de viver por nós mesmos, ela é frustrante. Porque nada do que foi criado por Deus foi feito para nos dar a felicidade que nós necessitamos. Ela só pode ser encontrada e saciada em Deus. Fora dele, fora de Cristo, nessa caminhada por autonomia, nós caminhamos, como eu disse lá no princípio, para o caminho da perdição. Então, que você se volte para Cristo, que você olhe para o Senhor Jesus e o sirva, porque em servir a Ele está a verdadeira felicidade. Deus em Cristo Jesus nos abençoe.